Olá pessoal, nós vamos falar sobre o estudo do discriminante. E isso é continuando o nosso assunto equação do segundo grau. Raízes de uma equação do segundo grau. Nós já falamos anteriormente sobre as raízes da equação do segundo grau. Então, aqui diz para a gente o seguinte: resolver uma equação do segundo grau significa determinar suas raízes ou soluções. Quando nós resolvemos uma equação de segundo grau, lá no finalzinho nós encontramos as raízes, ou também pode ser chamada de soluções da equação. Raiz ou solução é um número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, a transforma numa proposição verdadeira. Então, quando nós resolvemos a equação, aquelas respostas que nós obtemos é o que nós denominamos raiz ou solução. Porém, pode ser dado a você uma equação e vários valores numéricos. Para você verificar se serve ou não como raiz ou solução da equação, você deve substituir esse valor dado no lugar da incógnita da equação e verificar se há uma proposição verdadeira. Se houver uma igualdade entre os membros, significa que o número dado serve como raiz ou solução da equação apresentada. O conjunto formado pelas raízes de uma equação é o conjunto solução e nós o representamos por S. Então, todas as vezes que fazemos uma equação, nós temos o conjunto solução da equação dada. Discriminante. Especificamente, hoje, o nosso objetivo é tratarmos do discriminante da equação. E quando nós falamos do discriminante, nós estamos nos referindo ao delta. O delta é representado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e é indicado pelo símbolo que é a quarta letra do alfabeto grego. É esse aqui que nós denominamos delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. De acordo com o discriminante, temos 3 casos a considerar. Então, quando falamos em delta, nós temos 3 situações importantes. São essas situações que definem o que vai acontecer na nossa equação do segundo grau. Então, eu não preciso terminar de resolver a equação para verificar a quantidade de raízes e como elas serão. Basta eu calcular o discriminante delta e aí sim eu já posso fazer essas definições. Primeiro caso, eu tenho o discriminante delta positivo, ou seja, quando delta é maior que zero. Então, todas as vezes que tivermos delta maior que zero, a equação tem 2 raízes reais e distintas. Quando falamos em reais e distintas, são raízes diferentes. Segundo caso, quando delta é nulo, ou seja, quando delta é igual a zero, a equação tem 2 raízes reais, só que nesse caso elas serão iguais. Terceiro caso, quando o delta é negativo, ou seja, o delta menor que zero. E aí, se o delta é menor que zero, que são números negativos, a equação não vai apresentar, ou seja, não tem raízes reais. Então, são 3 situações: delta positivo, delta maior que zero, raízes reais e distinta. Delta nulo, que é o delta igual a zero, a equação tem 2 raízes reais e iguais. E o delta negativo, que é o delta menor que zero, que é a equação não admitindo raízes reais. Então, essas 3 situações é o que define o que encontraremos no final da equação dada para resolver. Então, quando eu calculo o discriminante delta, eu já visualizo o que vou obter no final. Exemplos. Para quais valores de m a equação 3x ao quadrado mais 6x mais m igual a zero não admite nenhuma raiz real? Pessoal, primeira coisa, nós queremos os valores de m. A equação dada é essa, 3x ao quadrado mais 6x mais m igual a zero. E está dizendo que para quais valores desse m essa equação dada não admite nenhuma raiz real. Aí nós temos que voltar nos 3 casos de delta. Quando não admite nenhuma raiz real, está se referindo ao delta negativo, ou seja, o delta menor que zero.
Para calcularmos o delta, vamos destacar os coeficientes da nossa equação apresentada. Coeficiente A, 3. Coeficiente B, 6. Coeficiente C é o M. Então, A3, B6 e coeficiente C, M. Vamos substituir na fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E já que não vai ter raiz real, o valor de delta vai ser menor do que 0. Substituindo 6 ao quadrado, menos 4 vezes o 3 vezes M. 4, por que 3? Que é o valor do A. Por que M? Que é o valor do C. 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes M, 12M. 36 menos 12M tem que ser menor do que 0. Menos 12M, menos 36, que ele mudou de membro. Observe que menos 12M tem que ser menor que menos 36. Ele era positivo, ele passou para outro membro negativo. E como nós temos aqui, junto com a nossa incógnita negativo, vamos ser obrigados a multiplicar ambos os membros da inequação por menos 1. Quando multiplicamos por menos 1, vamos ter a troca do sinal. Então, menos 12 virou mais 12. Menos 36 virou mais 36. E observe que a desigualdade, o símbolo inverteu-se. Ele era menor, ele virou maior. Todas as vezes que fizermos essa multiplicação por menos 1, nós vamos inverter a desigualdade. Agora, vamos isolar M. M vai ter que ser maior do que 36 dividido por 12, então M tem que ser valores maiores do que 3. Então, para que essa equação apresentada não admita nenhuma raiz real, os valores que eu tenho que ter para M são valores maiores que 3. Segunda situação aqui. Para quais valores de K a equação x ao quadrado menos 2x mais k menos 2 igual a 0 admite raízes reais e desiguais. Quando ele diz essa palavrinha desiguais, ele está dizendo que são raízes reais e diferentes. Aí nós já temos que pensar qual é o caso do delta, que nos fornece raízes reais e diferentes. É a situação do delta maior que 0. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio utilizado na questão anterior. Vamos destacar os coeficientes da equação. O A vai ser o 1, o B vai ser o menos 2 e o C vai ser tudo isso aqui, K menos 2. É o nosso termo independente da equação. Então, é o nosso caso do delta maior que 0. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e isso tudo tem que ser maior que 0. Substituindo, quem é o nosso B? Menos 2, isso ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é o K menos 2. Isso tudo maior que 0. Vamos tomar cuidado, porque nós aqui teremos que fazer a propriedade distributiva. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. E vamos distribuir esse menos 4. Menos 4 vezes K, menos 4K. Menos 4 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 8. E isso deve ser maior que 0. Menos 4K, vamos juntar os semelhantes. 4 mais 8, 12. Menos 4K mais 12, maior do que 0. Vamos multiplicar ambos os membros aqui por menos 1. Por quê? Porque nós temos aqui o menos 4K. Se quiséssemos, poderíamos deixar menos 4K maior que menos 12, que do mesmo modo teríamos que fazer essa multiplicação por menos 1. Então, quando multiplicamos por menos 1, ficamos com 4K menos 12, invertemos a desigualdade. Era maior, virou menor. Menor que 0. 4K tem que ser menor que 12. Então, vamos pegar o K e deixar isolado. K tem que ser menor do que 12 dividido por
4. E 12 dividido por 4, 3. Então, teremos valores de K menores que 3. Como a pergunta foi para quais valores de K a equação admite raízes reais e diferentes, nós teremos que ter valores de K menores do que 3. Queridos, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Qualquer coisa, estou à disposição.